beleza? Aula 2, parte 2, tá bom? Da nosso momento de interpretação com vocês e gêneros textuais, tá bom? Já adiantando que a gente vai ver textos de campanhas, textos literários, textos narrativos, injuntivos, enfim. Hoje esse momento vai ser uma infinidade de gêneros textuais para vocês, tá bom? Vai ser uma leitura mais pausada, mais enfática e comentando item a item, como eu tenho feito com vocês, para sanar todas as dúvidas, tá bem? É isso aí. No material de vocês, que eu repassei para vocês pelo grupo de WhatsApp, tá bom? Vamos aqui para a questão 6, tá? Vamos falar um pouco sobre a forma subjetiva, emocional da linguagem conotativa, tá bom? Bora lá. Questão 6. Desde sempre, em todos os tempos e lugares, teóricos e praticantes têm dito o que pensam da tradução, do que ela é ou do que deveria ser. São opiniões em que, em muitos casos, se contradizem, se desdizem, não só no acessório como no essencial. Contradições que, enfim, não bastam para impedir que os tradutores continuem a fazer o seu trabalho, como a sua prática, muitas vezes desmentindo a teoria. Há quem diga, como o alemão Herder, que o melhor dos tradutores há de ser o melhor dos explicadores. Diametralmente oposta é a opinião do americano Vázquez Ayora. Para quem traduzir, não é explicar nem comentar coisa alguma. O fato é que, como dizem, não há povo tão isolado que possa dispensar os serviços da tradução. E as traduções, afinal, estão aí mesmo, pondo em xeque as afirmações de quem diz que tradução é impossível, que tradução não existe, coisas assim. Pode-se comparar a tradução ao voo do besouro. O besouro é um animal que tem tudo para não poder voar. O corpo é rombudo, as patas não se recolhem, as asas são enfiadas num estojo de cascaduras. Mas, apesar de todos os pesares, o besouro voa e muito. Como o tradutor dá-se a mesma coisa. Cada texto é complexo de obstáculos e dificuldades aparentemente intransponíveis, linguísticas e não linguísticas. Entender o que o tradutor disse e o que ele quis dizer na língua dele é difícil. Dizer na língua da gente o que se entendeu na língua do original não é fácil, mas o tradutor traduz muito, e quanto mais parece um texto, mais difícil parece um texto, mais é o número de tradutores que se candidatam. Jair Campos, o que é tradução, né? É um artigo sobre a função dos tradutores em questão. Bora lá! O texto fala sobre a forma de como a tradução é colocada. E aí eu quero chamar a atenção de vocês o seguinte, que no universo de tradução, deixa eu voltar aqui para vocês, beleza. No universo de tradução, há muita coisa em comum, muito do que se é falado. Por exemplo, eu costumo dizer que a obra de Guimarães Rosa, Grandes Sertões Veredas, há palavras especificamente daquele dialeto sertanejo mineiro que só fala ali. Então imagina um russo traduzindo a palavra cramunhão. Aí você pode dizer, professor, mas pode se associar o cramunhão ao diabo? Também concordo com vocês. Mas eu pergunto, como traduzir a palavra cramunhão a um termo russo, ou italiano, ou inglês? É esse o momento, porque a tradução ela busca fidelizar, trazer uma forma fidedigna ao texto integral. Não se pode trazer manipulação de linguística. A tradução ela tem que ser precisa. É isso que o texto diz. Mas aqui no caso, vamos falar sobre o enunciado e alternativas. Vamos lá. Aqui no enunciado, deixa eu voltar aqui. O voo do besouro, assim como a tradução, a letra A, é mais eficiente quanto maiores forem as dificuldades. Fracassa em virtude das inúmeras dificuldades. Aparenta ser difícil, mas na verdade é fácil. Acontece ainda que pareça ser improvável, e letra E cumpre sua função, ainda
de que de maneira precária. Está falando sobre o voo do besouro, né? Do mesmo jeito é a tradução. A gente viu primeiro opiniões fracassadas, opinião totalmente oposta, né? Dizendo que é a tradução explicação e o outro é apenas a tradução de fato na sua correlação. Diante disso, letra D, tá? Que fala especificamente sobre o voo do besouro, assim como a tradução acontece, ainda que pareça ser improvável. E ainda fala lá no final: quanto mais difícil for o texto, e quanto mais difícil parece um texto, mais é o número de tradutores que se candidatam, tá bom? Então, a alternativa correta, letra D de danadinho, tá bom? Vamos lá. Capa de revista. A identidade da capa de revista é o quê? Trazer a notícia principal, a forma é essa, trazer a notícia principal e diante dela dar o destaque ao que se fala sobre, chamada a notícia de capa. No jornal ou revista, a notícia de capa. Ou seja, é a ênfase maior dentro daquela abordagem jornalística. No caso aqui, a revista Galileu, das editoras Globo, né? A medicina dá o braço a torcer. Adotados por hospitais no mundo todo, incluídos no SUS, os tratamentos alternativos são cada vez mais estudados e aceitos pela ciência, né? Tá aí musicoterapia, fitoterapia, acupuntura, aromaterapia, né? Homeopatia, ou seja, a medicina alternativa em questão. Diante disso, sobre o assunto principal dessa capa de revista, é correto afirmar: a letra A área médica valida e utiliza tratamentos ainda sem a devida comprovação científica, o que tem sido questionado pelos maiores hospitais no mundo. Observe aí a notícia de capa, não aborda sobre isso, tá bem? A letra B, a medicina na contemporaneidade não só admite, mas também passa a aderir a tratamentos alternativos que contam com respaldo de estudos científicos. Será? Vamos seguir. Letra C, a ciência, hoje em dia, valoriza os recursos optativos, como música, terapia, acupuntura, fisioterapia, dentre outros, em detrimento dos convencionais. Em cima dos convencionais, será? A letra D, os países subdesenvolvidos são os que mais optam por outros tipos de cuidados com a saúde, além dos recursos, além dos conhecidos tradicionalmente. E a letra E, os cientistas, a partir de estudos, sugerem que a medicina alternativa possa substituir aos poucos tratamentos tidos como tradicionais. Observe que na matéria de capa, na notícia de capa, tem assim: os tratamentos alternativos são cada vez mais estudados e aceitos pela ciência. Diante disso, a gente tem a alternativa correta, a letra B, tá bom? Vamos em frente. Questão 8. Conto O Enfermeiro. Sem dúvida, um dos melhores contos de Machado de Assis. Tá bom? Aliás, retirei daqui, ó. Vou mostrar para vocês. Machado de Assis, contos da editora FTD. Não é fazendo propaganda não, mas aqui tem algumas notas de rodapés muito bons para você estudar, se você tiver porventura, né, apreço pela leitura dos contos de Machado de Assis. Eu também recomendo a Tag Livros, tá bom? É muito importante para que você possa enriquecer seu repertório sociocultural. Principalmente você, galera do terceiro ano, galera do pré, é necessário que vocês tenham um grande repertório sociocultural. Afinal, vocês são pré-universitários. Então, sua cabeça age de uma forma mais intelectual e menos adolescente, tá bom? Vamos seguir aqui a leitura. Parece-lhe então que o que se deu comigo, data 1860, pode entrar numa página de livro? Vá que seja, com a condição única de que não há de divulgar nada antes da minha morte. Opa! Então, como se fala assim, parece o que se deu comigo em 1860, você pode perceber que é uma narrativa em primeira pessoa, tá bom? Vamos continuar aqui. Não esperará muito. Pode ser que 8 dias, se não for menos, estou desenganado. Olha, eu podia mesmo contar-lhe a minha vida inteira, em que as outras coisas interessantes
Mas para isso era preciso tempo, ânimo e papel. E eu tenho só papel. E eu só tenho papel. O ânimo é frouxo e o tempo assemelha-se à lamparina de madrugada. Adeus, meu caro senhor. Leia isto e queira-me bem. Perdoa-me o que lhe parecer mal e não maltrate muito a ruda se lhe não cheira rosas. Pediu-me um documento humano, ei-lo aqui. Não me peça também o império do Grão Mongol, nem a fotografia dos macabeus. Peça, porém, os meus sapatos de defunto, e não os dou a ninguém mais. O conto O Enfermeiro. Bora lá. Sobre o conto O Enfermeiro e seus personagens. É uma narrativa, e eu quero aparecer em cena novamente, é uma narrativa que se assemelha muito a Memórias Póstumas de Brás Cubas. Tá certo, galera? E fala sobre os personagens, como é conto, então é uma linguagem textual, literária, que vai abordar no máximo 2 personagens que se dialogam. E no caso aqui, Machado de Assis coloca um terceiro, né? Pode ter vários, professor? Pode, mas aí descaracteriza a ideia de identidade de conto, né? E de uma breve narrativa a respeito de um determinado momento, tá? O personagem principal é esse rapaz aqui, Procópio José Gomes Valongo. Até o vigário pergunta, mas Valongo? Isso está já na segunda página. E o Coronel Felisberto. Bom, se você pode perceber, no trecho, fala sobre a narrativa de Memórias e aborda que esse personagem vai dizer que tem no máximo 8 dias. Se não for menos, estou desenganado. Então fala-se de um personagem que está próximo à sua morte. E como a narrativa de Memórias vai se voltar a um episódio particular desse personagem Procópio, tá bom? Nesse caso, se é uma narrativa de Memórias, já adiantei que é de primeira pessoa, vai fazer uma análise psicológica desse momento. Mas afinal, do que se trata esse conto, professor? Procópio não era de fato um enfermeiro em si. Vamos dizer que ele era uma espécie de cuidador, né? E ele tinha um emprego juntamente com a paróquia e o vigário tinha ele como um escrivão. De certo que apareceu uma oportunidade de cuidar desse personagem aqui, do Coronel Felisberto. Na obra, o coronel é conhecido como um homem rabugento, bruto, ignorante, que trata mal as pessoas, e como ele está lá no final da sua vida, ele não dispensa também a forma mais educada que trata as pessoas, e os enfermeiros ou enfermeiras, né? Toda pessoa que vai cuidar dele não aguenta a sua forma, seu forte gênio, a sua forma de tratar as pessoas. Logo as pessoas pedem as contas, né? Quero saber mais de cuidar desse velho não. Esse velho morra, que é impossível de cuidar. Aí o vigário falou assim, bom, já que você é um escrivão, um paciente que copia aqui os livros da nossa paróquia, vamos testar se você vai cuidar bem desse personagem, né? Dessa pessoa. E aí leva até a fazenda do velho coronel. E lá, no primeiro momento, até que o coronel tem uma certa empatia com o Procópio, onde o Procópio vai cuidando dele de uma forma bem educada. E adiantando, né? Digo, olha, às vezes eu posso ser um pouco ignorante com você, tá? Me perdoe. Aí o Procópio, não, tudo bem. Ele pensa, não, todo velho pode ser ranzinza também, né? Nessas coisas. Foi cuidando, e aí começa a brutalidade do velho, começa as ignorâncias do coronel, né? O senhor Felisberto trata muito mal o personagem, aí o Procópio, não, chega, tá bom, não quero saber mais não. Mas parece que nesse caso há uma consciência do coronel. O que ele faz? Tudo bem, pede desculpas, prometo não fazer mais isso, mas isso dura por pouco tempo, né? Curiosamente, o velho faz um testamento e o testamento deixa o Procópio como o felizardo, tá? Mas isso ele não sabe até o momento. O coronel Felisberto começa a tratar novamente mal o Procópio, tratar mal. O Procópio perde as estribeiras total. Mata o velho. Beleza. E aí vem a notícia
que o testamento está no nome de Procópio José Gomes Valongo. Imagine aí o peso da consciência desse personagem. Poxa, até porque ele tem falado assim, olha, eu passei muita coisa por conta desse velho, muita coisa mesmo. E até a população começa a dizer, rapaz, torço por você, boa sorte, paciência. Ao longo desse cuidado com o velho, né, com o coronel, ele vai recebendo elogios e tudo. E ele, meu Deus do céu, agora pronto, o que eu vou fazer, né? Matei o velho e o velho deixou as coisas para mim. Observe que se você já fez uma leitura prévia de Memórias Póstumas, Brás Cubas também tem uma série de desculpas de pensamento psicológico a respeito disso. Né? Se você leu de fato a obra, ou se você pelo menos leu parte do resumo, Brás Cubas trata mal alguns personagens. Né? Desde criança tem um escravo da casa que ele trata mal. Dona Plácida, que acoberta o seu caso da Virgília extraconjugal, porque Virgília era casada com Lobo Neves, né? De certo momento trata bem, depois a trata super mal, né? E depois ele vai com peso na consciência, fazendo boas ações, principalmente no final da vida. O que acontece? Brás Cubas ele vai se tornar maçom, vai frequentar hospitais, vai fazer doações, da mesma forma Machado de Assis coloca aqui no Conto do Enfermeiro. Ao longo de sua vida, Procópio logo pensa, não, eu vou doar tudo. Eu vou doar tudo porque ninguém sabe, eu matei o velho. Ninguém sabe. O realismo vai falar sobre isso. E ninguém sabe que ele matou, curiosamente é isso, só você, leitor, interlocutor. Ou seja, Machado de Assis utiliza sempre esse diálogo com você, tá? Principalmente nos contos que falam sobre análise psicológica. E diante disso, ao decorrer da vida, ele vai fazendo a doação ali, vamos supor que ele vai fazendo a doação de cesta básica, ajuda uma escola, para tirar um pouco mais do peso da consciência, fala sobre doação de asilo de idosos, enfim. E nisso a culpa do assassinato que ele cometeu contra o coronel Felisberto vai se deixando de lado, deixando de lado. É como se fosse a meia-culpa sendo perdoada, né? E ele vai fazer nessa narrativa de memórias os últimos momentos da sua vida, né? E é um fato curioso. Professor, ele foi preso. Professor, ele foi para cadeia. Professor, o que aconteceu com ele? Convido você a fazer a leitura, tá bom? Aí no texto fala sobre o Império Grã-Mongol, tá? Esse Império Grã-Mongol se refere ao rei da Índia, Akbar. Tá aí a data que ele foi colocado em questão, né? Personalidade brilhante, habilidade administrativa, tornaram conhecido com o nome Grã-Mongol, e aí uma dinastia que perpetuou até antes a chegada do Império Inglês, do domínio inglês. E Macabeus, referência aos irmãos Macabeus, sobretudo a Judas Macabeus, né? Um revolucionário judeu, né? que consegue libertar Israel das mãos gregas, né? Do Império Grego, da repressão grega, nesse momento, que está lá contida lá no Velho Testamento, tá bom? Tem lá o livro de 1ª e 2ª Macabeus, é um contexto narrativo bem histórico. Diante disso, o trecho do conto, né? É um trecho inicial, apresenta a história de um homem que fica espantado ao perceber que no leito de morte guarda um segredo. Pretende escrever um livro para se redimir de um erro do passado. Aproveita o leito de morte para fazer confissões ao interlocutor. Acredita na possibilidade de ficar famoso após a morte, ou, letra E, gostaria de ver sua história publicada ainda em vida, tá bom? A gente tem uma alternativa, claro, no leito de morte, que ele vai dizer o seguinte, olha, no máximo uma semana eu tenho a identidade de vida, né? Mas isso não ocorre. Alternativa correta, letra C de casa. Penúltima questão, 13 milhões de desempregados. Eu quero um emprego para o meu irmão, para mim, para minha mãe, para minha esposa, perdão, para o meu filho e para minha afilhada, que acabara de se formar. E você acha que se eu pudesse arrumar todos estes empregos, eu estava aqui fazendo bico de gênio? Ou seja, aí, 2 desempregados é essa proposta da charge, tá bom? A charge, o gênero misto, o gênero textual misto, né? Linguagem verbal e não verbal, com um teor crítico abordado sobre um momento cotidiano.
As informações da chargem permitem concluir que, a letra A, o gênio é mais um na estatística do desemprego e, por isso, quer ajudar o homem. Letra B, o homem faz pedidos comuns e parecidos ao gênio, o que deixa bem irritado. Letra C, a capacidade de realizar os pedidos existe, mas o gênio não quer atendê-los. Letra D, o gênio se declara incapaz de resolver a situação de desemprego, que também o afeta. Letra E, a imprecisão dos pedidos ao gênio faz com que ele desista de realizá-los. Lembre-se que, e você acha que se eu pudesse arrumar todos esses empregos, eu estava aqui fazendo bico de gênio? Então, a alternativa correta, ele também está igualitário e igualmente desempregado, tá bom? Última questão. A última questão aborda sobre uma leitura do trecho a partir sobre a globalização que se forma sobre essa identidade da eficácia da comunicação de massa, tá bom? Então, é a teoria da comunicação, interpretação e comunicação, tá bom? O maior instrumento da globalização cultural na sociedade tem sido certamente o conjunto das redes de comunicação de massa. Então, é um tipo de texto que fala sobre essas comunicações de massa e principalmente as comunicações instantâneas que afetam o comportamento, traz um impacto na vida social das pessoas. Continuando, a abrangência, extensão e eficácia dessas redes estão na raiz das maiores transformações na virada do século. Você, aluno, eu acredito que você não é do tempo do MSN, do Messenger, que era ainda instalado no computador. Ali começa a verdadeira comunicação instantânea e rápida. Diante disso, a partir da leitura do texto, percebemos que se trata de um texto argumentativo. Analisando os argumentos expostos no trecho, é correto dizer que as grandes redes de comunicação são responsáveis pela globalização. A letra B, as redes de comunicação se uniram para formar um monopólio da comunicação. Na letra C, as redes de comunicação em massa estão nas raízes das maiores transformações dos últimos tempos. Na letra D, as transformações na virada do século foram responsáveis por criar um conjunto de redes de comunicação em massa. E letra E, as redes de comunicação em massa representam a totalidade dos instrumentos da globalização cultural. A alternativa correta, galera, C de casa, tá bom? Porque estão nas raízes das maiores transformações, é isso que diz, o final do comentário, tá bom? Galera, espero que vocês tenham adquirido um conhecimento a respeito desse momento dessa lista, tá bom? Dessa aula 2, nessa parte 2, tá bom? 10 questões para vocês, que vai abordar também diversos gêneros textuais em questão. Tá? Lembrando que a gente vai fazer aquela continuidade de textos comentados, questões comentadas e também questões para casa, até que meio redundante nesse período de quarentena, já que o momento é de ficar em casa, tá bom? É isso aí, galera. Um forte abraço, se cuidem, novamente fiquem em casa, tá bom? Espero ter contribuído para sanar todas as dúvidas desse momento. E na próxima aula de interpretação, nas próximas listas que virão, eu vou trazer também, se possível, tá? Estou tentando aqui ver nessa questão de edição, porque eu estou fazendo aqui tudo de casa, sobre a inserção de músicas, a inserção também de vídeos para vocês, tá bom? É isso aí, galera. Forte abraço, se cuidem, até a próxima aula.